Hoje eu estou cobrando escanteio e vindo cabecear, amém? Glória a Deus. Vamos continuar orando. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo precioso aqui, na sua presença, te adorando, dizendo que você é grande, que você é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos e do que pensamos, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela inspiração que vem do alto, pela sua palavra, Pai, que vem a trazer aos nossos corações, Pai, o motivo da nossa existência, o porquê que nós estamos aqui, o porquê que nós somos poderosos em Ti, o porquê que nós podemos avançar em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque pela Sua graça, pelo Seu favor, pela Sua inspiração, nós vamos aprender mais de Ti, Pai. Porque o Senhor é bom, é fiel, é justo, é verdadeiro em todos os seus caminhos. A sua palavra jamais voltou vazia, mas antes ela sempre cumpriu o propósito pela qual ela foi enviada. E ela é mais cortante do que espada afiada de 2 gumes, Senhor, e é apta para dividir os nossos pensamentos, entrar no nosso coração e transformar toda a nossa vida. Nós estamos motivados porque o Senhor é a motivação da nossa vida. Nós te agradecemos porque as entradas da sua palavra nos traz luz, nos traz revelação e entendimento, Pai. Você é bom, você é fiel, justo e verdadeiro, nós te exaltamos. Toda a honra e toda a glória a Ti. Quem crê, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, meus irmãos. Obrigado, grupo de louvor. Obrigado. Obrigado a mim mesmo também. Deus é bom, irmãos. Nós estamos trabalhando intensamente. Amém. Muito bom. Como é bom servir a Deus, irmãos. Esses dias eu estava lembrando quando eu servi o Satanás. Eu lembro que eu me esforçava para servir a ele, viu? Eu lembro que eu passava várias madrugadas na farra, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa balada, numa festa, numa noitada, chame aí da forma que você quiser, eu tinha 11 anos de idade. Quem viveu aqui as matinês aí da vida, aí, que vai se revelar aí, viu, meu irmão? Tinha lá o negócio, 12 anos, você estava lá servindo Satanás lá, já aprendendo, né? Como um jovem aprendiz dele, fazendo aquelas barbáries lá. Eu lembro que eu passava um tempão perdendo o meu tempo com isso, mas agora, irmãos, eu estou livre. Isso é maravilhoso, ser livre, estar diante de Deus sem culpa, sem medo, como se nunca tivéssemos antes pecado. Olha que maravilha. Aleluia. E eu me lembro que eu me converti com 16 anos de idade, e com 16 anos de idade eu tinha uns CDs lá maligno em casa, CDs de música, de todo tipo de, não sei se você já conheceu aqui um cantor que fazia muita apologia às drogas, e eu ouvia aquelas músicas, mas quando eu me converti, eu cheguei para minha mãe e falei assim, ó, pega todos esses CDs aí que nós vamos jogar fora. Porque algo novo aconteceu no meu coração, 16 anos de idade. Sempre quando eu falo com os jovens, quando nós vamos lá na Fundação Casa, eles têm mais ou menos essa faixa etária, e eles falam assim, não, eu preciso curtir a minha vida, eu preciso estar intenso aí, porque a vida é uma só, então eu tenho que curtir, eu tenho que acontecer. E eu falo para eles, eu tomei a decisão nessa idade aí, 16 anos, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Porque a partir dali eu mudei a minha cabeça, tinha repetido a 7ª série, não vou dar meu testemunho, nós vamos entrar na palavra aqui, mas eu tinha repetido a 7ª série, e dali eu comecei a estudar, me formei na faculdade, tenho uma esposa maravilhosa, linda, uma filha maravilhosa. É isso que Deus tem para nós. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser de vida, mas o seu final é caminho de morte. Eu estava indo num caminho de morte, mas Deus me transportou para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Aleluia! E nesse reino, irmãos, existe toda a provisão necessária. Nós estamos num reino onde não há falta, não há pandemia, não há nada que possa trazer a nossa vida para baixo, mas somente nos elevar. O reino de Deus tem coisas, irmãos, das quais ainda não desfrutamos, porque a nossa fé ainda não puxou para a terra,
mas nós vamos puxar para a terra, amém? Existem coisas que ainda não aconteceram na nossa vida, irmãos, mas que vão acontecer porque nós somos da fé. E a fé vai puxar essas coisas para nós, aleluia. E nós vamos falar sobre o que hoje, irmãos? Hoje eu me assustei um pouquinho. Calma, eu estava ouvindo algumas mensagens de manhã, né, nas mídias sociais. E quando eu comecei a ouvir uma mensagem, eu falei, rapaz, esse pastor aí está pregando o que eu vou falar hoje à noite. E o Espírito é o mesmo, amém? Nós estamos, irmãos, passando pelos melhores dias da nossa vida. Aleluia, nós vamos entender isso. Nós estamos vivendo os melhores dias da nossa vida. Quando a nossa supervisora Marisete, no ano de 2019, ela falou sobre 2020, sobre o ano do dobro. Nós estávamos, quem sabe, esperando que para o mundo as coisas melhorassem, mas na verdade, nós melhoramos duplamente, irmãos. Eu estava analisando a minha vida, estava vendo, o meu casamento melhorou 3 vezes mais, aleluia. Eu estava olhando para a minha vida com Deus, eu cresci 3 vezes mais, não foram 2 não. E às vezes você ficou esperando, mas o 2020 era do dobro. Foi o ano do dobro, irmãos. Porque nós melhoramos, nós crescemos, nós passamos a entender coisas das quais nós não entendíamos. Eu me lembro que no ano que passou, eu estava na empresa e eu falei assim, esse ano que vai entrar 2021, vai ser um ano maravilhoso. E eu falei na frente do presidente da empresa. E ele falou, olha, como assim vai ser maravilhoso? Nós estamos aqui ainda meio que tentando sair dessa situação. O presidente, o número 1. E eu falei, vai ser o melhor ano que nós já vivemos. Porque eles estão pensando, irmãos, em coisas naturais. Eles estão esperando as coisas naturais melhorarem. Mas o cristão, ele melhora dia a dia. Nossa vida é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Você está melhorando, nós estamos melhorando, irmãos. Aleluia. Você está avançando, nós estamos avançando. Irmãos, quando eu leio algumas coisas na velha aliança, eu às vezes fico um pouco preocupado com a forma que nós estamos vivendo na nova. Porque pessoas que não viviam na mesma aliança que nós vivemos hoje, desfrutaram de milagres em tempos de crise, e muitas vezes nós estamos mais amedrontados do que vivendo milagres. E nós vamos aprender isso hoje, amém? Diga para o seu irmão, você vai aprender a palavra hoje. Aleluia. Estamos animados. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Deus é bom e o diabo não presta. Jamais prestou. O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e não é qualquer vida não, meu irmão, é vida abundante. Nós não vamos viver de qualquer maneira. Eu gostaria de ler uma versão que eu tenho aqui, deixa eu encontrar, que eu gostei demais. Aleluia. Nova versão aqui, essa aqui, ó. Muito bem. A Bíblia diz assim, ó. Ora, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Irmãos, existem fatos na sua vida que você não está vendo, mas porque você não está vendo, não significa que não seja um fato, é um fato. E quando você vive pela fé, você vive na convicção desses fatos. E esses fatos, irmãos, não estão na esfera daquilo que nós podemos ver, sentir, ou cheirar, ou... Não, não está no âmbito daquilo que nós estamos vendo. Esses fatos estão no âmbito espiritual. São fatos, são coisas que já aconteceram e que não vão acontecer, mas já aconteceu. Diga assim comigo, já aconteceu. Irmãos, eu vejo, quando eu olho para a velha aliança, e nós vamos chegar lá,
pessoas que viveram milagres extraordinários em tempos de crise em função de fatos daquilo que eles sabiam que tinham. Você vai estudar no Rema uma matéria chamada Aliança de Sangue. E nessa matéria você vai entender e vai estudar profundamente que existem coisas que foram feitas em alianças antigas que os homens viveram naquela época porque eram coisas que protegiam, que davam a igualdade entre Deus e o homem, amor e devoção. Então, dentro de uma aliança que Deus faria com o homem, lá no passado havia proteção, igualdade, amor e devoção. Você pode repetir isso comigo? Proteção, igualdade, amor e devoção. Você que é casado aqui sabe, quando você fez uma aliança com a sua esposa, quando você se casou, você fez uma aliança com ela e falou assim: tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, eu vou te amar por toda a minha vida, nós estamos juntos, nós vamos construir uma vida junto, e ali haviam coisas compartilhadas, direitos e deveres. Então a minha esposa, ela pode dizer que aquilo que eu tenho é dela, amém? Porque ela tem uma aliança comigo. Diga assim: eu tenho uma aliança com Deus. Eu sou protegido. Em 2 Reis, vamos lá, 2 Reis 6:8. Aleluia! Nós vamos entender o que Deus tem para nós hoje à noite, para comunicar aos nossos corações. 2 Reis 6, começando no 8. A Bíblia diz assim: então o rei disse a Jazael, espera aí, eu li o errado aqui, vamos voltar no 6, coloquei no 8, no 6, versículo 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque ali os sírios estão descendo naquele lugar. Então o que estava acontecendo aqui? Havia uma guerra entre o povo de Israel e o povo de Deus. E o povo de Deus era aquele que possuía aliança. Diga comigo: o povo de Deus tem aliança com Deus. Então havia um povo que tinha aliança com Deus e o outro que estava querendo atacar eles. Aí no versículo 10, o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus havia falado e de que tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Então o profeta Eliseu dizia assim: olha, o povo sírio está acampado ali, então o povo de Deus, toma cuidado que eles vão estar ali. Então eles se safavam da ira daquele reino. Diga assim comigo: meu Deus me protege. Eu estou em aliança com ele. Então o profeta, irmãos, Eliseu, ele estava em constante atividade, estava fazendo a vontade de Deus e revelando os caminhos maus daquele rei que vinham contra eles para matar, para fazer guerra. Mas, irmãos, sempre houve livramento, porque Deus revelava ao seu filho, ao seu servo, amém? A Bíblia diz assim no 11: o rei da Síria ficou muito angustiado com este incidente e mandou chamar os servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem de nós está do lado de rei de Israel? Então eles estavam achando que estavam sendo traídos. O pessoal da Síria lá, o rei pensava que tinha um informante ali no meio, que estava falando dos seus planos, e assim o povo de Israel estava sendo livre. Vocês estão aqui comigo? Amém. Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala em seu quarto de dormir. Aleluia! O homem de Deus revelando. Sabe, irmãos, nesses dias de pressão, Deus vai revelar coisas para nós. Já tem revelado coisas para nós. Sabe, irmãos, existe uma opressão, uma pressão vindo
querendo parar a sua vida, seu ministério, seu chamado, a sua casa, a sua família, mas não vai parar. Não vai parar porque Deus está com você. Diga assim: Deus está comigo. Aleluia. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, tem algumas versões que diz moço, ou algumas outras versões, fala como se fosse um aprendiz do profeta. Levantou bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos, carros de guerra, haviam cercado toda a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu Senhor, que nós faremos? Aleluia. Irmãos, situação de pressão, carros, cavaleiros, imagina só aquele lugar todo sitiado com o exército inimigo. E ali eles estavam ali no meio. E o moço, o servo de Eliseu começa a se desesperar. Começa a ter medo. O que será de nós? Você tem ouvido isso hoje, esses dias? Você tem ouvido lá na sua televisão? É muita morte. Todos vão morrer. E olha só, nós estamos cercados, o vírus está aí, o vírus está aqui, está ali, está ali. E pressão, mas eu não quero, irmãos, de forma alguma, falar só com respeito ao vírus que nós estamos passando, a pandemia, esse tema. Mas eu quero falar, irmãos, que às vezes a pressão vem na sua casa, às vezes a pressão vem no seu trabalho, às vezes a pressão vem na sua escola, na sua faculdade, e você se vê cercado, e você, o que você está dizendo? O que nós temos dito, irmãos? Ai de nós, ai o que será de mim, o que será da minha família, o que será da minha casa? Não tem hospital, os hospitais estão cheios, e se eu for para lá? Está amarrado em nome de Jesus. Quebra isso. E se eu for para lá, não vai ter lugar para mim? Ah, irmãos, eu sei que você já pensou isso. Por quê? Porque tem vindo pressão, irmãos. Só que, irmãos, diante da pressão que tem vindo, e não importa se ela é da pandemia, se ela é qualquer tipo de pressão, eu quero te dizer que você vai viver os melhores dias da sua vida. Nós vamos viver os melhores dias da nossa vida, sabe por quê? Porque nós vamos ver a manifestação do milagre nesse tempo. Coisas grandes vão acontecer. Milagres extraordinários que você nem pode compreender vão acontecer. Aleluia. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não tenha medo. Diga assim comigo: não tenha medo. Aleluia. Irmãos, eu anotei aqui, existem tipos de pessoas e de entendimento de pessoas. Existem pessoas que estão em um nível e existem pessoas que estão em outro nível. Existem pessoas que estão crendo no sobrenatural e existem pessoas que estão com medo. Existem tipos de pessoas mesmo em nosso meio aqui. Pessoas que estão com medo, pessoas que estão corajosas, pessoas que falam fé, pessoas que não falam fé. Mas Eliseu, irmãos, estava ajudando o moço dele, ajudando ele a entender que não era necessário ter medo, porque ele já possuía coisas. Diga assim: quem tem aliança com Deus, já possui coisas. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos falando de fé. Você imagina, irmãos, aquele exército todo ali, envolvendo aquelas duas pessoas. Mas havia um olhar de fé, havia algo que transcendia, que ultrapassava aquela visão natural de pressão, de opressão, de medo, de desespero. Havia algo, havia uma visão, havia algo concreto, um fato no mundo espiritual. Diga assim comigo: fato.
Existe um fato no mundo espiritual que vem quando se tem aliança com Deus, que se chama proteção. Isso foi conquistado para nós, irmãos. Você está protegido. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Mal algum chegará na sua casa, na sua família. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao outro, você não será atingido. Aleluia. Eu estou lendo a palavra para vocês. E aí Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Irmãos, havia um exército muito maior protegendo eles. Muito maior, muito maior. Diga assim comigo, muito maior. Aleluia. Então Eliseu disse, e orou Eliseu, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que no monte estava cheio de carros, de cavalos, de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra Eliseu, orou ao Senhor, peço-te que firas esta gente com cegueira. E ele feriu a cegueira conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, aquela multidão de pessoas que estavam vindo contra Eliseu, não podiam mais vir contra ele, por causa de uma palavra. Diga assim comigo, uma palavra. Então, irmãos, o que a fé faz? A fé pega um fato que já existe, que já é seu, algo no reino do Espírito, e traz para o mundo natural e se manifesta, e você é livre. Aleluia. Aleluia. Então existem coisas que o seu olho natural não está vendo, coisas que são perigos, que você vê e se assusta, mas existem proteções que você não vê, mas que já é seu, e que ao momento que você abre a sua boca e puxa isso para você, se manifesta. A fé é uma convicção de um fato que você não vê, mas se você crê e puxa para você, se manifesta. É algo que já existe. A proteção contra qualquer vírus, para a sua família, contra qualquer coisa, ela já existe. Ela não irá existir, é um fato. Deus tem uma aliança com você. E dentro dessa aliança tem proteção, Ele te guarda, Ele te ama e você também ama Ele. Não é algo que eu preciso pedir, Senhor, dá-me a sua proteção. Não. Quando você fez uma aliança, quando você se casou, vamos dizer assim, com Jesus Cristo, Ele falou, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou te deixar órfão, mas eu deixarei o meu Espírito Santo. E esse Espírito habitará em você. E se você tiver necessidade de qualquer coisa, se as minhas palavras estiverem em você e eu estiver em vós, você vai pedir o que você quiser e será feito. Então, irmãos, existe uma condição. O poder de Deus veio e trouxe libertação para eles. Eles ficaram livres daquela opressão. E o que está acontecendo no mundo? Opressão vindo sobre sua vida, sobre sua casa, sobre a igreja, mas não tem que ficar. Aleluia. Estamos protegidos. Eu estou protegido. Mas morreram cristãos. Glória, eles estão lá no céu, irmãos, fica tranquilo. Vive a palavra você. Eles estão lá na glória. Mas sim, eu sei. Sabe, irmãos, e outra coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos nos levantar em oração por aqueles que estão lá. Esses dias eu estava meditando sobre a questão. Você acha que não existe muitos cristãos, enfermeiros, médicos lá na linha de frente? Olhando aquilo acontecer todos os dias? Você acha que não tem?
Tem. Quantos de nós oramos por eles? Aleluia, glória a Deus. Esse silêncio é bom demais. Mas, irmãos, a igreja se levanta naquilo que já foi dado e repreende essas coisas e cobre os nossos irmãos de oração que estão lá na linha de frente. Existem médicos, enfermeiros que estão lá. E às vezes, irmãos, eles estão dando palavra, porque eles conseguem acessar as pessoas. Eles estão orando, estão crendo para que aquelas pessoas ressuscitem. Você sabia que tem uma pessoa aqui da nossa igreja que ressuscitou essa semana? Aleluia! Morte decretada. Desliga os aparelhos. De repente a pessoa acorda e fala: eu quero mingau. Nós vamos viver dias maravilhosos. Você não é derrotado, meu irmão. Aleluia, você é vencedor. Mais do que vencedor. Peço-te que firas, e aí todo mundo ficou cego, não conseguia ver. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem a cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Então Eliseu vai lá e desvia aquela opressão. Diga assim: eu vou desviar toda a opressão que vier sobre a minha vida. Todo medo, eu vou desviar eles para outro lugar. Aleluia. Então, quando você ligar a sua televisão, e você vai ver o sangue escorrendo lá, você vai desviar isso daí em orações para os irmãos que estão lá. Vai falar: pai, eu te agradeço, Senhor, por cada servo teu que tem estado nos hospitais, e que tem trabalhado, pai, em nome de Jesus. Cobre eles com a sua graça, o seu favor, dá sabedoria a eles para que eles vivam esse tempo, que eles possam, Senhor, impor as mãos sobre aquelas pessoas, e quando não houver mais esperança, as pessoas vão ficar curadas. Eu te agradeço, Pai, porque o teu Espírito Santo habita neles, e eu sei que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está dentro deles, do enfermeiro, do médico, e em nome de Jesus, Pai, dá ousadia para eles, entendimento sobre a ousadia que eles têm em Ti, para que eles imponham as mãos, que as pessoas sejam curadas, e que o coronavírus seja envergonhado, em nome de Jesus. Aleluia, as coisas mudam. Aí você já não vai ficar mais com medo, você vai se tornar um leãozão. Aleluia. Não vai nos vencer. Não vai vencer o povo de Deus. Nós já somos, essas coisas são debaixo dos nossos pés, irmãos. Só que são coisas que nós já temos. Não são coisas que nós vamos ter, são coisas que já são nossas. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que é nosso? Com a autoridade que é nossa? Ah, mas eu fico lá, olhando e amedrontado. Pobre de nós. O que será de nós? O que será dessa pandemia? E eu quero agora começar a falar com pessoas aqui sobre a questão de comércios, portas que estão fechando, decretos. Eu quero te dizer que os melhores dias da sua vida estão chegando. Estão vindo nesse tempo aqui. Não te assustes. Não fique assustado, porque vai chegar a provisão do norte, do sul, do leste e do oeste. Dias de milagres, aleluia. Pessoas vão chegar e vão te entregar coisas. E você vai falar: meu Deus, da onde veio? Veio dele. Sobrenatural sobre a sua vida. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Sobre nossas vidas, coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais estão chegando para você. Se chegou para Eliseu, e se houve livramento para Eliseu, por que não chegaria para você? Por que não chegaria para nós, irmãos? Chegou o tempo de viver o sobrenatural. Não te preocupes. Não se preocupe. Eu sou o socorro.
coisas maravilhosas vão se manifestar na sua vida. Suprimento vindo do céu. Não temas, não temas. Aleluia, aleluia. Aleluia. Irmãos, provisão, provisão, provisão. Provisão, irmãos. Deus é um Deus de provisão, Jeová Jireh. Aleluia, Deus está falando com pessoas aqui hoje, irmãos. Aleluia. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, depois que eles ficaram lá sem arma, sem nada, o povo inimigo, perguntou a Eliseu, devo matá-los? E Eliseu respondeu, não mate. Você mataria aqueles que fizessem prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que eles deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Ainda poupou a vida deles. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo os melhores dias da nossa vida. Porque, meu irmão, nós vamos crer e o sobrenatural vai acontecer. Hoje de manhã, eu ouvi uma mensagem. E pode ser que você tenha ouvido também. E essa mensagem falava que o Deus do sobrenatural vai se manifestar justamente em tempos de crise. Irmãos, todas as vezes que houve crise, que houve pressão sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas, milagres extraordinários aconteceram. Todas as vezes, todas as vezes. Nós estamos lendo aqui um fato. Você lembra quando Golias afrontou a Israel? E o que Davi disse para Golias? Quem é este incircunciso que peleja contra a igreja? Contra a igreja não, naquela época não era igreja, contra o povo de Israel. Aleluia. Mas nós estamos trazendo para os dias de hoje, amém? Eu já fui lá na frente. Quem é esse incircunciso que vem contra Israel? Sabe o que significa incircuncisão? Significava pessoa que não tem aliança. Quem é essa pessoa que não tem aliança com Deus, que vem contra mim, que vem contra o povo de Israel? Diga assim, eu tenho aliança com Deus. E naquela época, eles que tinham aliança com Deus, eles tinham proteção, tinham todas essas coisas sobre ele, não eram coisas que eles iam ter, eram coisas que eles tinham. E Davi tinha isso. Por isso que quando Davi, ele não consegue servir naquela armadura que existia lá, ele vai com a arma que ele tinha, com o seu estilingue, chame do que você quiser aí, as pedrinhas, e ele atira no gigante e ele cai. Por que, irmãos, que ele cai? Porque maior são os que estão com Davi do que os que estão com Golias. Muito maior. O poder de Deus está com você, meu irmão. Aleluia. Irmãos, um homem orou. E de alguma forma o sol foi tapado. A Bíblia diz que o sol parou por causa da oração de um homem. O que o crente, nós que cremos agora, podemos fazer durante essa pandemia? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas nós não podemos ficar prostrados e com medo, não. Vamos para cima, vamos para cima. Vamos para cima. Diga assim, eu vou para cima. Não nos acovardar jamais. Nós não somos daqueles que retrocedem, irmãos. Aleluia. Vamos abrir em Efésios capítulo 6, nós estamos quase terminando. Efésios capítulo 6. Aleluia. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós.
Olha o que Deus está dizendo para nós. Quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Você pode repetir isso comigo? Quem sabe o que tem, não será abalado. Irmãos, não é o que se vai ter, é o que você já tem. Lembra do começo, Hebreus 11. Existem fatos que aqueles homens da velha aliança, eles já sabiam. Eles já entendiam, é meu, a proteção é minha. Eu estou protegido, eu tenho, eu posso. É por isso que eu vou com ousadia, porque é meu, eu tenho, eu posso, ninguém tira de mim. Convicção, irmãos. Fé é uma convicção, não é dúvida. Quem coloca dúvida em você e em mim, que tenta colocar dúvida, são as notícias ruins. Fiquem firmes, para que vocês possam resistir no dia mau e depois terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que nós estamos fazendo hoje aqui nesse culto agora mesmo? Nós estamos apagando os dardos inflamados do maligno. Porque chegou como flecha sobre você, para te desanimar. Mas nós estamos tirando agora os dardos inflamados e jogando no chão. E aí você vai para a semana e vai agradecer a Deus por aquilo que você já tem. Você é próspero. Sabe por que você é próspero? Porque você tem aliança. Tudo que é de Deus é seu. Quando Ele fez uma aliança com você, Ele falou: eu jamais te deixarei, jamais te desampararei. Não sei por que eu estou repetindo essas coisas. Eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Não se desespere. Aleluia. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplicas. Lembra que eu falei? Lembra que nós falamos aqui a opressão sobre os nossos irmãos, tudo o que tem acontecido, ora por eles. Quando? Em todo tempo. Está indo trabalhar? Pai, eu te agradeço pelos irmãos lá da minha igreja. Eu te agradeço, Pai, porque eles são curados, sarados, porque a palavra diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, e isso é parte da nova aliança. Então, eu já sou curado, eles também são curados, então eles estão todos preservados em Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Então você começa a orar a palavra e declarar a palavra na vida dos seus irmãos. E aqueles que não conhecem a Cristo, Pai, eu quero te agradecer. Olha a oração que eu sempre faço, irmãos. Para que os meus caminhos cruzem o caminho das pessoas que não creem, para que eu possa falar com eles do seu amor, e para que eles tenham os olhos do entendimento iluminados e sejam salvos pela sua graça e pelo seu favor.
Quando eu estiver andando, coloca pessoas as quais eu possa falar com eles do seu reino, da sua alegria, para que eles não entrem em desespero. Aleluia. Orando em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplicas, e para isso vigiem com toda perseverança e súplicas por todos os santos. Orando uns pelos outros. Irmãos, nós não seremos abalados. Aleluia. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Aleluia. Nós já estamos encerrando, irmãos. A mensagem que Deus transmite ao nosso coração é essa: eu tenho aliança com vocês, eu protejo a vida de vocês, eu guardo a vida de vocês, eu guardo a geladeira de vocês, eu guardo o mantimento de vocês, porque eu tenho aliança com você, eu me comprometi com você. Tão somente ouça a minha voz, levanta-te, saia da caverna da depressão, do desânimo, saia desse lugar e vem desfrutar do meu sobrenatural sobre a sua vida. Eu estou falando coisas pela palavra de conhecimento agora. Palavra de conhecimento que está revelando algo que está acontecendo aqui na vida de alguns irmãos. Não se desespere. Não se desespere. Coloque a sua confiança em Deus, porque é dele que vem o seu socorro. Abundância, 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 abundância. Aleluia. Abundância, abundância, provisão, vida plena, vida cheia. Vida cheia. Aleluia. Mantimento. Mantimento. Abastecimento. Abastecimento, mantimento, provisão. Portas se abrindo. Estratégias novas vindo sobre você. Deus está abrindo os olhos de pessoas, como fez lá com o moço que não estava conseguindo ver uma saída. Deus está abrindo olhos de pessoas aqui hoje. Mantimento, mantimento. E eu sei que esse culto também vai ser transmitido e tem sido transmitido. Eu quero te dizer, você que está aí na sua casa, não faltará se você crer. Se você decidir entender que existem fatos de que Deus já fez por você, então você vai puxar isso pela fé e vai se manifestar. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Oh, Deus de todo louvor, toda glória, nós te agradecemos, Senhor, pela provisão. Nós te agradecemos porque você é o Deus, o Jeová Jireh, o Deus de provisão ao qual nós temos aliança eterna, inquebrável, infinita, infalível. Dentro dessa aliança, Pai, nós não precisamos temer mal algum, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se aqueles, Pai, que viveram na velha aliança, tiveram experiências sobrenaturais com você, porque nós também não teríamos ainda melhores se nós estamos debaixo de superiores promessas. Aliança eterna, nós temos uma aliança contigo, Senhor. Tu és tão grande, Tu és tão grande, Tu és tão grande, Tu és tão grande. Tu és tão grande, Tu és tão grande.
Você pode exaltar ao Senhor, a grandeza dEle.